Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura com a termologia, que é o fenômeno, o estudo dos fenômenos térmicos, e nós vamos falar agora sobre termodinâmica. A termodinâmica vai estudar o calor e os seus efeitos mecânicos e as outras relações que nós temos aqui. Para isso, nós vamos precisar falar de algumas coisas bem interessantes e eu vou começar por uma demonstração, que é algo que nós não temos o hábito de fazer, nós não fizemos aqui nas nossas aulas, mas eu acredito que traz uma visão extra acerca daquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Vamos começar? Eu preciso trocar de slide. Para entender os conceitos básicos da termodinâmica, a gente vai começar falando basicamente sobre gases. Então, a gente vai estudar os gases e os seus efeitos, beleza? Então, para a gente falar sobre gás, primeira coisa, gás não é o mesmo que vapor. Deixa eu aparecer aqui no cantinho. Gás não é o mesmo que vapor. O vapor, ele é uma substância no estado gasoso, mas se você pegar o vapor de uma substância e comprimir, ele volta a ser líquido. Gases não. O gás, ele está numa temperatura que você comprime o tanto que você quiser, que não vai para o estado líquido, permanece no estado gasoso. E qual é a diferença entre o gás e o vapor? Vou escrever aqui, só uma observação inicial. Gás versus vapor. A diferença, pode rir, é a temperatura. Tem nada a ver com a substância. Por exemplo, a água. Você pega a água e esquenta. Ela chega lá a 100 graus, aí borbulha e sai. Ou nem precisa borbulhar, tu joga um copo d'água no chão, daqui meia hora aquela água sumiu. Ela sumiu para onde? Ela virou vapor, foi para o ambiente. Ela não chegou a 100 graus e foi para o ambiente. Beleza? E é vapor, vapor de água. Por quê? Porque se você pegar, tiver um jeito de recolher isso na atmosfera e comprimir, apertar bastante, vai voltar para o estado líquido. Essa água volta para o estado líquido por simples compressão. Só que se essa água está acima, sei lá, de 400 graus Celsius, toda substância tem a sua temperatura exata, chamada temperatura crítica. Então, se você escrever aí, temperatura crítica da água e fizer uma busca, você vai ver, 370 e tantos graus Celsius, você vai saber. Acima da temperatura crítica, a água é gás. Ela está no estado gasoso, e ela permanece no estado gasoso sob qualquer pressão. Você pode pressionar o tanto que você quiser, ela não volta a ser água líquida, ela vai ser água no estado gasoso, beleza? Então, essa é a diferença entre gás e vapor. A principal diferença é chamada de temperatura crítica. As substâncias que nós costumamos chamar de gases, sei lá, gás oxigênio, gás nitrogênio, tem uma temperatura crítica que é tipo assim, negativa. Sacou? Então, claro que o nosso ambiente vai estar acima da temperatura crítica. Então, você pode comprimir o tanto que você quiser o oxigênio, o nitrogênio, que ele nunca vai para o estado líquido. Pode comprimir o tanto que você quiser. Para poder passar para o estado líquido, o que você tem que fazer? Resfriar. Aí, na hora que você faz o resfriamento, aí sim, aí você pode ter essas substâncias no estado líquido, que é o que a gente usa para fazer transporte aí de oxigênio, nitrogênio, né? Até o próprio ar, na mistura proporcional mesmo, que é feito aí pelas empresas que fazem transporte dessas substâncias. Lá dentro é líquido, por causa do aumento aí de pressão. Botijão de gás que tem dentro de casa, isqueiro, né? Se você olhar, se o isqueiro for transparente, claro, ou se você sacudir, você vai ver que tem um líquidozinho lá dentro. Por que está no estado líquido? Porque aquela substância lá dentro, que é basicamente mistura de propano e butano, aquela substância lá dentro, ela está abaixo da temperatura crítica. Então, sob pressão, fica líquido. E aí, se você aumenta acima da temperatura crítica, deixa de ser líquido e passa a ser estado gasoso. Por isso que você não pode deixar, por exemplo, um isqueiro, botijão de gás dentro de um carro fechado no estacionamento no sol. Não pode. Por que você não pode fazer isso? Porque esse gás ele vai aumentar muito a pressão lá dentro, porque ele vai deixar de ficar no estado líquido, vai passar para o estado gasoso, e isso pode romper as paredes ali do recipiente.
Ah, e os carros movidos a gás, que em Brasília não é muito comum, mas tem muitas cidades do Brasil em que é comum você ter o carro movido a gás. O cilindro que contém tem que ser super resistente, por isso ele passa por vistorias regulares, para que você possa ter com segurança o gás dentro do carro, beleza? E ele não explodir aí simplesmente porque você deixou teu carro no sol, beleza? Então é isso. Vamos estudar os gases. Então, para começar, eu te falei o que é um gás, dizendo o que não é um gás, né? Vapor não é gás. Está no estado gasoso, mas não é gás. Por quê? Três grandezas, em especial, vão ser usadas aqui para fazer os cálculos relativos aos gases. Pressão, então vou escrever aqui, pressão, que eu vou usar a letra P, beleza? Aqui eu vou ser bem negligente. Eu gostaria de usar ela minúscula, mas você vai ver que eventualmente vai escapulir, vai aparecer um P maiúsculo para pressão. Normalmente, P minúsculo de pressão, beleza? O que é a pressão exercida por um gás? É a força que ele está fazendo nas paredes do recipiente dividido pela área do recipiente. Pressão, força dividido por área. Força, realmente aquela força lá em newtons, né? A força, aquela força do ano passado lá, né? Essa força. E aí, dividido pela área de contato, beleza? Essa é a ideia. Lá na hidrostática, talvez você tenha estudado a pressão, né? Tenha dado vários exemplos, né? Do porquê que não dá para andar de salto alto na areia, né? Porque a área de contato ali do salto é muito pequena, e sendo uma área pequena com a mesma força, pressão enorme. A pressão enorme acaba furando aí, né, o espaço ali e o salto acaba afundando na areia. Então, para isso, você usa um salto de área maior, bota aquele espetinho lá no fundo que aumenta a área do salto para você ter condição de usar ele na areia, beleza? Então, pressão é isso, força dividido por área. A pressão, ela também vem acompanhada da ideia de temperatura. A temperatura, a gente vai dizer aí que é a agitação térmica das partículas que formam aquele objeto, aquele gás, aquele líquido. No caso aqui a gente está falando de gás. Mas a temperatura tem a ver com a agitação térmica. Aqui a gente precisa lembrar que para representar bem a agitação, a temperatura não pode estar em graus Celsius, ela tem que estar em Kelvin. Por que em Kelvin? Porque Kelvin é uma escala absoluta, que não tem valores negativos de temperatura. Então, para fazer os nossos cálculos é essencial, é imprescindível, é indispensável. Temperaturas medidas em Kelvin, temperaturas absolutas. Porque se você bota a temperatura de menos 5 graus, o que seria a agitação térmica de menos 5 graus? O que é isso? As moléculas estão andando de ré? Né? Não tem agitação negativa. A agitação é um número positivo, absoluto, sempre maior que zero. Por isso nós usamos temperaturas medidas em Kelvin. Então, pressão e temperatura vão trazer a terceira variável que nós vamos chamar de volume. Então, pressão, volume e temperatura são as três grandezas que nós usamos para definir aqui o que acontece com um gás. Um gás, ele vai ocupar sempre a totalidade do volume do recipiente em que ele se encontra. Então, se você tem um gás num recipiente de 1 litro de volume e você pega esse mesmo gás e leva para um recipiente maior, vamos supor aí, ó, um recipiente aí de 3 litros de volume, então esse aqui tem 1 litro, esse aqui vai ter 3 litros. O mesmo gás, a mesma quantidade de gás pode estar nos dois recipientes. Quanto maior o recipiente, maior o volume. E o gás, ele não ocupa só um pedaço do recipiente. Se você pegar aqui uma mangueirinha, né, e conectar um recipiente no outro, né, e vier aqui com um êmbolo e empurrar esse gás todinho para baixo aqui, ó, né, igual faz numa bomba, empurrar ele todinho para lá, esse gás que estava ocupando 1 litro de volume, ele vai ocupar todo o outro recipiente. Né? Não é igual o líquido, que o líquido se molda com o recipiente, mas ele pode ocupar só um pedacinho. Né? O líquido ocupa um pedacinho do recipiente, o gás não. O gás sempre ocupa o recipiente
como um todo, né? Então, o volume é o espaço ocupado pelo gás dentro do recipiente, ou seja, o volume do recipiente se confunde com o volume do gás, beleza? Outras coisas legais que nós temos com gases. Não interessa quantos gases você tem aqui, você sempre tem o mesmo volume para todos. Como assim? Eu pego aqui, ó, gás oxigênio. Aí eu venho e jogo ele aqui dentro, né? Esse gás oxigênio está aqui ocupando um volume de 3 litros. É isso, o volume dele é 3 litros. Aí eu apertei essa bomba aqui e joguei todo esse oxigênio lá para dentro. Aí eu boto uma torneirinha aqui, ó, para não deixar o oxigênio sair. Então aqui dentro tem oxigênio ocupando 3 litros de volume. Aí eu faço o seguinte, puxo a bomba para cima, boto nitrogênio aqui dentro. Aí eu vou lá e jogo nitrogênio aqui dentro. Qual é o volume de gás oxigênio que tem aqui dentro? 3 litros. Qual é o volume de nitrogênio aqui dentro? 3 litros. Eles ocupam o ambiente de maneira independente. Né? Aí você vai falar, pô, aí tu tá de zoeira com a minha cara, como é que eu consigo botar 2 gases no mesmo recipiente e os dois têm o mesmo volume? É porque para ser gás, a gente usa um termo que é o termo gás ideal. As moléculas são muito distantes umas das outras nos gases ideais. As moléculas não se chocam entre si nos gases ideais. As moléculas nem interagem. Uma molécula de oxigênio nem sabe que tem outra, nem do oxigênio, nem de nitrogênio, porque não existe força de contato entre elas. É como se ao redor delas tivesse um imenso vazio. Tipo assim, imagina você num barquinho, pode ser um navio, pode ser um transatlântico, pode ser o que você quiser, mas imagina você num navio no meio do oceano. Cara, tu olha para um lado, é água, para o outro é água, para o outro é água, é água, é água, é água. E é isso. Pode ser que como os navios fazem rotas específicas, né, pode ser que você veja um segundo navio, mas isso assim, não acontece, cara. Não acontece. Tu tá no teu navio lá no meio, tu olha para um lado é água, para o outro é água, para o outro é água. O gás ideal é a mesma coisa. Os gases ideais, eles são... A gente parte do pressuposto para chamar um gás de ideal de que ao redor de uma moléculazinha, de uma partícula que forma esse gás, ao redor dele não tem nada capaz de interagir com aquela partícula. Nada. As outras partículas estão tão longe que uma não sabe da existência da outra. Isso é um gás ideal. Tanto que quando você pega um gás que não é ideal e quer reproduzir o comportamento do gás ideal, o que você faz? Abaixa a pressão do gás. Coloca ele num recipiente enorme, porque quando ele está num recipiente enorme, as moléculas vão se comportar dessa forma. Beleza? Então pode parecer meio esquisitão, mas tipo assim, tu pegou 1 litro de oxigênio e jogou lá para dentro. Ele passou por um recipiente de 3 litros. Qual o volume de oxigênio? 3 litros. Aí tu foi lá e botou mais gás lá dentro, mas botou um outro, botou nitrogênio. Qual que é o volume de nitrogênio lá dentro? 3 litros, que é o volume do recipiente. O volume de um gás é o volume do recipiente, por mais esquisito que isso possa se tornar. Beleza? E o que nós temos? Aí talvez você já tenha visto lá na química, isso aqui é bem comum. Existe uma relação de proporcionalidade entre pressão, volume e temperatura. Que relação é essa? É uma relação muito famosa. O pessoal faz até frase para decorar, eu me recuso. Pressão vezes volume sobre temperatura é sempre uma constante. Isso aqui vem como uma verdade para recipientes fechados. De onde vem isso daqui? Eu vou deixar faltando esse pedacinho aí, porque eu não consigo diminuir agora o tamanho do meu quadradinho. De onde vem isso? Da equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a nRT. Pressão, volume, temperatura. O que é N? Quantidade de matéria, número de mols. E o que é R? Constante universal dos gases ideais. Constante universal dos gases perfeitos. Então, o R é a constante que tem aqui. Então, veja, se você tem um recipiente fechado, significa que o número de mols não muda com o passar do tempo. Ou seja, PV dividido por T é sempre uma constante.
beleza? E aí, como é que os livros botam? P1V1 sobre T1 igual P2V2 sobre T2. E com isso, você sai por aí fazendo um monte de conta. Aí, pô, isso aqui tem cara de Enem. Tem cara, por quê? Porque é uma proporcionalidade. E aí você, por simples análise, consegue fazer sem grandes complicações. Beleza? Uma amostra de gás perfeito ocupa um recipiente de 10 litros a pressão de 1,5 atm. Essa amostra foi transferida para um outro recipiente de 15 litros, mantendo a mesma temperatura. Qual é a nova pressão dessa amostra de gás? Beleza? Aqui, vou até aparecer aqui no cantinho de novo. Aqui é bem tranquilo a aplicação direta dos conceitos. Tudo que você precisa fazer é organizar os seus cálculos. Então, qual é a sugestão? Um gás ocupa um recipiente de 10 litros. Então, o primeiro volume, que é o volume inicial, vai ser 10 litros. Beleza? Com pressão de 1,5 atm, que é a unidade de pressão. Essa amostra foi transferida para outro recipiente, com outro volume, no caso, volume de 15 litros. Não sei por que ele botou esse mundo de casa decimal, mas deixa ele. E aí ele vai querer saber a nova pressão, sabendo que a temperatura que eu tenho aqui, que eu posso até não saber quanto é a mesma temperatura que eu tinha, que eu vou ter no final. Beleza? Tem várias maneiras de fazer. Você pode fazer que P1V1 sobre T1 é P2V2 sobre T2 e falar que T1 sobre T2 dá 1, né? Pode ser isso. Ou você pode usar a equação de Clapeyron, PV igual a nRT, duas vezes. Você vai ver que nRT é constante, então PV é igual a constante. Beleza? Dessa mesma forma. Então vamos botar os números aqui. Veja que como eu tenho a mesma unidade dos dois lados, ou seja, aqui é litro e aqui é litro, aqui é ATM, aqui vai sair ATM também. Beleza? Não tem necessidade de conversão de energia, de conversão de unidade quando você faz isso. No entanto, se for usar a temperatura, tem que ser em Kelvin. Não tem como ser outra unidade de medida para temperatura. Beleza? Pressão P1, 1,5. V1 é 10. P2 é meu sonho. V2, 15. Então, a gente calcula o P2 igual 1,5 vezes 10 sobre 15, que me dá 1 atm. Antes de falar que eu acabei. Deixa eu sair daqui. Antes de falar que eu acabei. Será que isso faz sentido? Eu tinha 10 litros de gás num recipiente com pressão de 1,5 atm. Eu transferi para um recipiente maior, com a mesma temperatura, recipiente maior, o gás deve de fato exercer menos pressão. A pressão exercida pelo gás vem da força que ele faz nas paredes do recipiente. Então, quando você mantém a agitação térmica, se você leva para um recipiente maior, as moléculas elas ficam mais folgadas lá dentro de fato. E essa folga, ela se reflete numa menor pressão, beleza? Então, é uma queda de pressão, uma descompressão que você está fazendo, beleza? Para que eu estou falando nesses termos? Porque se você quiser, você vai poder representar esse processo num diagrama. Esse diagrama é o diagrama que vai aparecer na maioria dos problemas de termodinâmica. O pessoal chama de diagrama PV, né? Eu acho muito ruim esse nome. Eu gosto de chamar de diagrama VP. VP. Eu vou chamar de diagrama. Diagrama VP. Por quê? Quando você tem um diagrama, um plano cartesiano, você não chama de plano XY. XY, X na horizontal, Y na vertical. Diagrama VP, V na horizontal, P na vertical. Beleza? Então, mas o pessoal às vezes lê o primeiro P, depois o V, chama de diagrama PV. Eu acho ruim, entendeu? Mas eu acho ruim muita coisa, sabe? Então, eu sou chato. Então, me deixa. Diagrama VP.
Ah, eu quero chamar de PV. Chama, velho, tu é livre. Então vamos nessa. O V1 é 10. E o V2, ele é 15. Então esse aqui é o volume, medido em litros. A pressão está medida em ATM. Ó, a pressão era 1, aliás, era 1,5, né? 1,5. No final ela virou 1. Você vai ver os livros fazerem o seguinte, ó. Pegar o número 10, pressão era 10, aliás, o volume era 10, a pressão 1,5. Você vai ver o livro marcar esse pontinho aqui. Você vai ver o livro também, ó, pegar o volume de 15 e ligar na pressão ali, ó. Você vai ver o livro ligar esse aqui de um ponto ao outro. E aí você vai ver que ocorre uma variação aí, não sei nem se é uma reta, né? Como é que eu fui negligente na hora de fazer esse desenho aqui. Eu não sei se isso aí é uma reta, não posso dizer que é uma reta, não tenho essa certeza, não. Você vai ver o livro dizer que houve uma mudança aí, ó. Uma mudança aí de pressão e de volume, né? É isso. Você vai ver essa expressão que nós vimos aí, desenhada por meio de um gráfico. Isso aqui vai aparecer eventualmente. E é por isso que a gente está falando o nome das coisas, para você poder ter acesso a esse vocabulário e conseguir interpretar essa situação. Vamos fazer outro? Uma amostra de gás perfeito sofre as transformações AB e BC. Aqui ele fala que AB é isobárica. Transformação isobárica, iso significa igual. Isobárica, mesma pressão. Botei o acento no lugar errado. Mesma pressão. Então, transformação isobárica é aquela que ocorre com a mesma pressão. Isobárica. É uma palavra só, tá? Tá aparecendo aí que são duas palavras, mas eu botei só para separar o prefixo. Isobárica. E ele fala que a transformação BC é isotérmica. Isotérmica. Então, o que seria uma transformação isotérmica? Usando a mesma lógica. Isotérmica é o mesmo que temperatura constante. Então, numa transformação isotérmica, também é uma palavra só, você tem a mesma temperatura. Então, aqui, mesma pressão, aqui você tem a mesma temperatura. E aí você tem três nomes para quando o volume é constante. Pode ser isovolumétrica. Você vai ver os livros chamarem também de isométrica. E isocórica. Córica vem de quórum, né? Aquele espaço ocupado lá, né? Então, isso aqui seria transformações de mesmo volume. Então, transformação isobárica, mesma pressão, isotérmica, mesma temperatura, isométrica, isovolumétrica ou isocórica, mesmo volume. Beleza? Aí é que ele falou. Uma amostra de gás perfeito sofre a transformação AB. O que é sofrer a transformação, né? Sofrer a transformação significa, ó, o gás está na pressão A no volume A e ele vai para a pressão B e volume B, passando por todos esses estados intermediários que estão representados pela linha cor-de-rosa entre A e B. Então, significa que o gás está na pressão PA inicialmente igual a 2 atm e que o gás ele vai para uma pressão PB, que é a pressão final, que é a mesma, 2 atm. Significa que a pressão não muda, ou seja, isobárica. Beleza? Aí o gás estava num volume VA inicialmente. Qual é o volume VA? 2 litros. De onde eu tirei isso? Daqui, ó. Tá aqui o 2 litros. Beleza? Então a pressão está aqui, o volume está aqui embaixo. E ele foi para qual volume? Ele foi para o volume B, que é o volume final, que é um volume de 5 litros. 5 litros. Obtive esses dados mediante leitura do gráfico. Beleza? Essa é uma transformação. É uma transformação de pressão constante.
Mas as grandezas que a gente tem envolvido aqui é pressão, volume e temperatura. Provavelmente o que aconteceu? Deve ter tido uma temperatura em A que não é a mesma temperatura em B. São temperaturas que devem ser diferentes, beleza? Então, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai saber? Você vai olhar os dados que ele te deu e calcular. Aí, continuando a leitura, ele fala: sabe-se que a temperatura do gás representada na situação B vale 27 graus Celsius. Eu não vou nem ler esse 27, porque graus Celsius não é temperatura para uso em fórmula de termodinâmica. Em termodinâmica, que a gente está falando de agitação térmica, nós vamos falar em temperatura absoluta. E essa temperatura vai estar em Kelvin. Então, eu não vou nem ler esse 27, beleza? Não vou nem ler. Eu vou colocar que a temperatura em B vai ser a temperatura de 300 Kelvin, beleza? 300 Kelvin. Aí eu já consigo fazer alguma coisinha aqui para tentar calcular a temperatura em A. Como que eu faço isso? Pressão, volume sobre temperatura. No caso inicial, é pressão, volume. Coloquei o P maiúsculo aí, deixa eu só arrumar para não ficar feia a nossa fórmula, beleza? Pressão, volume, temperatura, no caso 2, no caso A e B, né? Então, inicialmente nós temos 2 atm, volume de 2 litros, temperatura que eu não sei. No segundo caso, nós temos pressão de 2 atm, volume de 5 litros e temperatura de 300 K. Como a pressão é igual, você não precisava nem ter botado. Beleza? Fazendo então o cálculo, mando 300 multiplicando para cá. 300 vezes 2 dá 600. Eu vou pegar esses 600 e vou dividir por 5. 600 dividido por 5 é o mesmo que 60 vezes 2 vezes 5 me dá 120. 120 Kelvin. Essa é a temperatura que eu tenho ali do gás na situação B. Beleza? Aí ele vai perguntar qual é a temperatura do gás na situação A e C, né? A temperatura que eu estou calculando aqui, ó, em B é 300 Kelvin. Em A eu acabei de calcular, esse aqui é o TA, né? Só para ficar certinho na nossa fórmula. A temperatura TA eu acabei de calcular como sendo 120 Kelvin. Ele quer... talvez ele queira em graus Celsius, né? Aí para você pegar isso aí em graus Celsius, você vai ter que tirar aí o 273 para poder dar certo. Fazendo aí a subtração, a gente tem que aqui no A a temperatura é de menos 153, calma aí que deu errado, menos 153 graus Celsius. O que eu fiz? Eu tirei 273 daqui. E aqui a temperatura é de 27 graus Celsius, como a gente já tinha no início. Só que ele pediu a temperatura em A e também em C. Só que aqui tem a segunda informação, que a transformação BC é isotérmica. Se ela é isotérmica, significa que aqui a temperatura também é de 300 Kelvin, também é de 27 graus Celsius. E não tem cálculo nenhum para eu fazer, porque ele já me falou que a temperatura ao longo de toda essa transformação se manteve constante. Beleza? Então, para a gente resolver esse tipo de problema, é assim que a gente faz. Você vai pegar o conceito básico aí de pressão, volume e temperatura e vai aplicar. Esse conceito de gás, de pressão, volume, tem muito exercício, muito problema à sua disposição. Bem menos do que das outras partes da termologia que a gente viu. Até porque a gente compartilha esses conceitos aqui com o pessoal da química, né? E muitas vezes lá no livro de química você também vai ter isso aqui no estudo de gases, porque eles também usam. Então, a ideia geral aqui é você ter bastante prática nisso daqui para poder prosseguir para os próximos conceitos. Porque desenhar diagrama VP, fazer cálculo de pressão, volume, temperatura é o básico. Os conceitos que a gente vai conseguir aqui ganhar algo a mais, que é para isso que a gente faz a termodinâmica, é justamente calcular trabalho realizado pelo gás, quanta energia está envolvida no processo, o que vai acontecer, o que a máquina vai fazer, se ela tem um melhor rendimento, um pior rendimento. São outras abstrações que a gente tem aqui. Então, o básico é isso.
apresentar a ideia geral dos gases e, a partir dessa ideia geral, colocá-las nesse diagrama. Beleza? Dito isso, encerra a nossa aula por aqui. A gente continua na próxima. Valeu, falou!